eu até evito comentar que eu sou neto do Corisco, porque como pode um padre, neto do segundo cangaceiro do Nordeste? Como o senhor soube da descendência que tinha com o Cristino Gomes, o cangaceiro Corisco? Então, há pouco tempo, deve ter o quê? 5, 6 anos, com esse advento da internet, tem um rapaz lá em Pão de Açúcar que começou a fuçar. E lá ele encontrou na biblioteca do Rio de Janeiro um jornal. Um jornal dizendo que o Corisco tinha uma filha e essa filha foi entregue a um padre e na cidade de Pão de Açúcar. Então, na cidade de Pão de Açúcar, ele é um estudioso, esse rapaz em Pão de Açúcar que estava fuçando a internet, que descobriu esse jornal na biblioteca do Rio de Janeiro, é um estudioso e chegou à conclusão de que essa garota, filha de Corisco, que foi doada para um padre lá em Pão de Açúcar, o padre José Soares Pinto, que por sua vez pegou essa criança, deu para um sobrinho seu, ou tio, não sei, Antônio José Soares Pinto, e daí se chegou à conclusão de que essa criança é a minha mãe, Enalva. A minha mãe, como é o nome do lugar? Francisco, Águas Belas. Águas Belas. Ela saiu grávida de mim, né? Então, por isso que sei que veio ter filho aqui. E esse Corisco, ele só dava filho, consentia, a fazendeiro ou a padre. Então, o padre José Soares Pinto, que era de Pão de Açúcar, ele foi e deu a minha pessoa, ao padre José Soares Pinto. Esse padre José Soares Pinto, sendo sobrinho de papai, o meu pai era Antônio Soares Pinto, tio do padre José Soares Pinto. Segundo essa situação. Então foi assim que eu tomei conhecimento de que Corisco é um suposto avô meu, segundo essas histórias. Então eu não tenho assim a conclusão do fato. É especulação, comentário. A gente não tem dados concretos. A única coisa concreta que se tem é essa história desse jornal, que esse senhor apareceu em minha casa com a situação do jornal. Ele pegou uma cópia, uma coisa e levou até ao meu conhecimento. É assim que eu cheguei a essa conclusão. A senhora Enalva sempre soube que era filha de Corisco? Não, ela não sabia também. Ela soube através do jornal? É através desse moço. Um moço relativamente novo, que soube que ela seria a filha de fato
do Curisco. Em que ano ocorreu isso, pai? Olha, eu não lembro assim exatamente, mas eu acredito que há 5, 6 anos atrás. Ou talvez o conhecimento que ela tenha seja um pouco mais para trás, talvez uns 8 a 10 anos. A mim, esse conhecimento chegou nesse período, nesse inteirinho, nesse tempo. Não sei há mais tempo, mas com certeza ela tem conhecimento há mais tempo, que não é muito tempo. Ela até pouco tempo não sabia quem de fato era o pai dela, não sabia. Ela tem um pai que amou muito de criação, que é o José Antônio, que a gente chamava de Totonho, que era o Soares Pinto. Ela tinha um amor assim, incondicional, esse homem, que é o pai de criação dela, mas até então não sabia quem era o pai biológico. Foi a partir deste comentário, desse jornal, que ela tomou conhecimento de fato que é filha do Curisco. Procurei fazer o DNA, mas corri para lá, corri para cá, não tive assim, condição, porque o laboratório disse que tem que ser pai com filho, ou irmão com irmão. Quando é assim, esse sexo diferente, o irmão com a irmã, tem uma certa dificuldade. Eu consultei alguns laboratórios, eles me apresentaram uma ligeira dificuldade, eu preferia então parar o caso. Quem sabe no futuro a gente pode até rever essa questão para ter, assim, constatar que de fato para não ficar só nessa especulação. Então, de fato é de fato. Quer dizer, tem todos os indícios para ser. Eu até evito comentar que eu sou neto do Curisco, porque como pode um padre, neto do segundo cangaceiro do Nordeste, o segundo nome do cangaço é Curisco, o Diabo Loiro. Então, o segundo homem mais temível do Nordeste de todos os tempos, só depois de Lampião, agora tem um neto que é padre. Então, eu não comento muito essas coisas, porque as pessoas ou não vão acreditar, ou vai achar uma coisa assim absurda. É claro que a gente sabe, onde tem a misericórdia de Deus, tudo é possível. Deus pode tudo. Mas mesmo assim, eu fico resguardando esse parentesco com o Curisco. Eu não comento, nas missas nunca comentei, em reuniões eu nunca comentei. Se por acaso alguém descobrir, tudo bem, a gente tem que assumir. Comecei agora a ter outro olhar. Eu nunca tive um olhar assim de discriminação com o Curisco, nem com ninguém do bando, porque eu vi que no contexto político era uma realidade. Então eu não faço nunca preconceito de nada. Agora, depois que eu soube que ele é meu avô, eu tenho que ter um olhar completamente diferente da coisa. É meu avô, eu tenho que amá-lo. Quer dizer, não estou dizendo que eu nunca o amei. Eu nunca, assim, como falei já, não tinha descoberto essa realidade. A realidade estava lá, é uma história, mais um na história. Agora até rezo por ele, né? Pela alma dele, pela alma das coisas que ele aprontou por aí. Então rezo tranquilamente. Já vi um trecho da morte dele, como foi a morte, foi muito violenta, como também ele já vitimou muita gente também, de morte violenta também. Sim. Então, eu fico resguardando esse comentário na paróquia, porque muita gente pode ou não acreditar, ou simplesmente fazer assim uma admiração. Neto do segundo cangaceiro do Nordeste, o segundo mais temível de todos os tempos, agora é padre. Eu não vou naquela missa não, vou procurar outra missa. Ai, meu Deus. Vou procurar outra missa, porque quem sabe que a alma do avô dele se manifesta. Então a história é essa. Mas é com prazer que eu tenho essa... Eu tenho como vô. Para mim é uma tremenda dignidade. Mesmo que ele tenha feito alguma coisa, como eu falei, foi situação, foi época, foi contexto, foi política. Hoje faz parte da história. Faz parte da história. A gente tem que ver a história com equilíbrio, com sensatez, com assim,
sem julgamento, ver história. Como hoje nós estamos fazendo a história. Que daqui a 2, 3, 10, 20, 30 anos alguém vai julgar a nossa história. Porque a gente sabe que o contexto político da época, econômico da época, tinha os coronéis, que os coronéis faziam o que eles queriam na região, com quem quisesse, a hora que quisesse, e a gente viu que foi uma reação. O cangaço não foi uma ação, foi uma reação de uma atitude de alguns que tinham o controle social, econômico na época. O meu avô adotivo, Sim, o pai dela, o Antônio, né? O Antônio tinha uma venda, não era na cidade, era uma venda na roça. Porque era como se fosse assim um restaurante da estrada, como de fato era da estrada. Sim. Como hoje tem aqui na Dutra, na Trabalhadores, Ayrton Senna, tem esses restaurantes, esses pontos de apoio, que a gente vai, faz a refeição e toca a viagem. O vovô tinha uma dessas, uma venda dessa, o adotivo, que criou mamãe. E lá também tinha lugar de dormir. Fosse um hotel, espécie de um hotel. E por algumas vezes, Lampião com seu bando e Corisco se hospedaram na casa do vovô, do meu avô, do Antônio. Algumas pessoas me comentaram, inclusive a própria mamãe me comentou, que não era sempre, mas uma vez ou outra eles iam e ficavam na casa do Totonho, do Antônio Soares, lá na venda, e dormiam. E de madrugada ia embora. E mamãe era pequena. Era pequena. Mamãe tinha o quê? Então por isso que foi visitá-la. Com certeza ia visitá-la. Aquela visita, aquelas situações eram uma visita para visitar a filha de sangue. Porque, segundo relatos na cidade, a própria mamãe comentou algumas vezes que viu o bando lá de Lampião. Passava a tardezinha, chegava geralmente tardezinha, lá pelas 5, 6 da tarde, ficavam, jantavam, dormiam, tomavam café e dia seguinte ia embora. Por algumas vezes eles fizeram isso. Então, casando as coisas, suponho que era uma visita que familiar. Ia fazer familiar. Ia ver a filha, com certeza. Só que ele era um contexto assim tão violento na época que ele não poderia revelar. Porque de repente um inimigo seu poderia executar a garota. Por isso que ele manteve segredo. Ele ficava no segredo. Ia uma família, com certeza era uma visita familiar. Vovô, o adotivo de mamãe, com certeza sabia do fato e mantiveram-se no segredo até agora.